Um suspiro atravessa uma casa onde a noite parece ter se demorado. Um suspiro que carrega pó de velas, o resíduo morno de memórias e o cheiro agudo de poções deixadas para esfriar. E se, por um capricho do destino, esse suspiro tivesse trazido consigo uma escolha impossível? E se, na fresta entre o último alento e a escuridão, Lilian tivesse conseguido estender a mão e confiar a criança a alguém que jamais imaginou como pai? Imagine a neblina que se enrosca em corredores silenciosos. O tilintar discreto de frascos guardados. Passos que aprendem a ser leves para não perturbar promessas feitas ao ouvido de um recém-nascido. E a figura de Severo Muvandossi na penumbra, com mãos que conhecem fórmulas e remorsos, segurando um pequeno corpo que cheira a lã e a silêncio. Pergunto, e se aquele homem de sombras tivesse aceitado, por vontade e pesar, criar um menino que ninguém mais chamaria de sobrevivente, mas de filho? A casa onde Snape escolheu se esconder parecia sempre suspensa entre dois mundos, como se o ar ali dentro respirasse devagar demais. Pelas janelas estreitas entrava uma luz pálida, quase tímida, que riscava o pó no ar em linhas finíssimas, lembrando fios de teias antigas que jamais tinham sido vistas, apenas sentidas. O chão rangia sob o peso dos dias, e cada ruído parecia guardar um significado secreto, como se as paredes conhecessem a história antes mesmo que ela acontecesse. Ali, no coração dessa penumbra tranquila, Harry crescia sem saber que o luar que escorria todas as noites sobre seu berço era uma espécie de bênção silenciosa. Talvez a única que Snape conseguira lhe oferecer nos primeiros meses. Snape caminhava devagar pelo corredor estreito, como se temesse acordar os ecos das próprias lembranças. Em noites mais frias, ele segurava a xícara de chá com as duas mãos, não por necessidade, mas por hábito, de alguém que aprendeu a se aquecer menos com o calor físico e mais com o ritual. Ele se detinha no batente da porta, onde o menino dormia, observando, por longos minutos, a tranquila respiração que subia e descia sob o cobertor. Era ali, naquele instante entre vigília e exaustão, que um pensamento às vezes lhe atravessava. A vida poderia ter sido outra, tão outra, se as escolhas tivessem sussurrado caminhos diferentes. Harry não chorava com frequência. Talvez pressentisse que a casa era um espaço de silêncios respeitados, onde o mundo parecia sempre à beira de um feitiço que não queria se romper. Quando chorava, era um som minúsculo, quase contido, como o pedido tímido de alguém que ainda não aprendeu a chamar o que precisa. Snape, mesmo rígido e desconfortável, se aproximava com um cuidado quase ritualístico, como se cada toque pudesse quebrar um frasco invisível. Ele ajeitava a manta, murmurava algo indistinto, uma frase curta que jamais admitiria dizer, e o menino se acalmava, como se reconhecesse naquele pouco de ternura um mundo inteiro que aguardava para existir. O tempo. O tempo. Harry passou a engatinhar sobre o tapete áspero da sala e a tocar nos frascos vazios que Snape deixava propositalmente ao seu alcance, para que o pequeno aprendesse a sentir o peso das coisas, a textura do vidro, o frio de um mundo que poderia ser perigoso, mas também fascinante. Às vezes, Snape observava de longe, braços cruzados, tentando manter o rosto severo, embora um brilho sutil passasse pelo olhar quando a criança balbuciava sons que pareciam feitiços desalinhados. As manhãs tinham um cheiro próprio, um misto de ervas secas, livros abertos e ar úmido que entrava pelas frestas da janela. Harry, ainda pequeno, gostava de segurar os dedos de Snape com força, como se o gesto fosse capaz de ancorar o mundo. Snape, por sua vez, deixava, sempre com um suspiro que carregava mais cansaço emocional do que físico. Ele se perguntava, enquanto observava os olhos verdes da criança, menos olhos que doíam de tão familiares, se conseguiria cumprir a promessa feita em um último sussurro. Se tinha força o bastante para carregar sozinho o peso de um destino que nunca pedira. Às vezes, no silêncio profundo da madrugada, Snape se permitia lembrar. Lembrava da voz de Lilian chamando seu nome, do perfume suave de flores que ele jamais conseguiu esquecer, da leveza impossível de um riso que já não existia em lugar algum. Lembrava do instante em que ela lhe entregara o BBM, os Teere, mulas olhos ainda esperançosos,
apesar da dor. Esse momento o perseguia, moldando cada gesto, cada decisão tomada naquelas paredes. E assim, como quem caminha por um corredor, onde as sombras se tornam parte da própria respiração, Severo Snape se tornava, pouco a pouco, não um pai como os outros, mas algo diferente, raro, quase tão silencioso quanto a casa que habitavam. Ele não falava de amor. Sábia. Mas Harry, na forma como se aconchegava contra seu peito adormecido, parecia entender que alguns laços nascem no escuro, longe das palavras, e mesmo assim iluminam tudo. E Hogwarts, distante, apenas aguardava. A velha escola adormecia sob ventos frios e corredores vazios, sem imaginar que um dia receberia um menino criado não pela fama, nem pelo destino, mas pela promessa silenciosa de um homem que aprendera tarde demais o significado de cuidar. Os anos seguintes deslizaram como páginas úmidas, esquecidas ao relento, marcadas por um silêncio que não era ausência, mas moldura. A casa em que eles viviam parecia respirar junto com Harry, adaptando-se ao ritmo de seus passos pequenos, ao som suave de sua curiosidade crescendo, ao brilho discreto que se acendia em seus olhos sempre que descobria algo novo entre frascos, livros e sombras. Snape observava tudo com a postura rígida de quem tenta não se envolver, mas com o olhar atento de quem já falhou demais e não suportaria falhar de novo. Ao amanhecer, quando a luz cinza tocava a mesa de madeira arranhada, Harry se arrastava até o laboratório, ainda sonolento, trazendo consigo aquela mistura de inocência e melancolia que crianças que crescem no silêncio costumam carregar. Ele ficava ali parado, vendo o vapor subir dos caldeirões mornos que Snape deixava descansar durante a noite. O menino aproximava a mão, hesitando, sentindo o calor leve que se dissipava no ar. Snape observava de longe, sempre pronto para intervir, mas raramente precisando. Harry tinha um respeito instintivo pelas coisas que brilhavam demais ou fumegavam de menos, como se sua alma, moldada pela convivência com as sombras, soubesse reconhecer o que não devia ser tocado. Nos raros dias em que o sol encontrava brechas nas nuvens, Harry se sentava no chão e folheava os livros que Snape selecionava cuidadosamente. Textos que não eram perigosos, mas também não eram inteiramente seguros. Histórias sobre magia antiga, propriedades da mandrágora, metáforas sobre coragem e perda, tratados sobre proteção. Ele ainda não sabia ler, mas passava os dedos pelas ilustrações, como se pudesse absorver o significado através do toque. E Snape, tentando manter a voz neutra, explicava com frases lentas, quase sussurradas, como quem ensina segredos que não confiaria mais ninguém. O vínculo entre eles crescia como uma planta que brota na fenda de uma pedra silencioso, inesperado, resistente. Às vezes, quando Harry dormia, Snape se ajoelhava ao lado da pequena cama improvisada e estudava a respiração calma do menino. Observava a forma como seus dedos se fechavam, como se segurassem um fio invisível que o mantinha preso ao mundo. Aquele fio, Snape sabia, tinha sido entregue a ele por Lilian, e mesmo que não quisesse admitir, sentia que agora também era seu. O mundo exterior parecia cada vez mais distante. Snape evitava contato com qualquer pessoa que pudesse notar a existência de Harry. Criou rotinas cuidadosamente planejadas, saídas noturnas, caminhos sempre alternados. Era como viver dentro de um feitiço de proteção constante, um véu de sombras tecido à mão. E, no entanto, havia dias em que o vento trazia ecos de Hogwarts, lembranças antigas, corredores onde risos se perderam. Nessas noites, Snape ficava acordado por horas, sentado à mesa, encarando a chama de uma vela que tremulava inquieta. Perguntava a si mesmo o quanto daquele silêncio era proteção e o quanto era medo. Harry, com o passar dos anos, tornou-se uma criança de olhar profundo, quase adulto demais. Havia nele um misto de doçura e distância, como se enxergasse o mundo através de uma janela que ninguém mais podia ver. Ao mesmo tempo, buscava Snape, com uma naturalidade que o deixava desconcertado. Toques rápidos na manga da capa, perguntas feitas com a sinceridade desarmada de quem não sabe que o amor pode ser perigoso. Certa noite, enquanto o vento assobiava entre as frestas, Harry encostou a cabeça no braço de Snape, uma aproximação simples,
quase instintiva. Snape permaneceu imóvel, músculos tensos, como se aquele gesto fosse mais perigoso do que qualquer poção explosiva. Mas, depois de alguns segundos, permeixucei um movimento mínimo, uma fração de aceitação, inclinando levemente a cabeça. Foi ali, naquele instante de silêncio compartilhado, que algo se transformou. Uma mudança tão discreta quanto o brilho de uma lâmina sob luz fraca, mas tão definitiva quanto uma promessa selada no escuro. E, enquanto Harry adormecia ao seu lado, Snape percebeu que, gostasse ou não, o destino começava a se reorganizar ao redor deles, traçando um caminho que o mundo mágico ainda não estava pronto para receber. Os dias que se seguiram pareciam carregar um peso novo, como se o próprio ar já pressentisse que aquela infância silenciosa estava chegando ao fim, e que, pouco a pouco, algo no mundo começava a se mover em resposta. Harry crescia, e com ele cresciam também as pequenas manifestações de magia que se insinuavam no cotidiano, como sussurros de um destino que não aceitava dormir por muito tempo. Certa manhã, quando o céu ainda estava coberto por uma névoa espessa que arranhava as janelas, Snape encontrou Harry sentado no chão da sala rodeado por pétalas. Flores que jamais existiram naquela casa, flores que cheiravam a lembrança, a primavera perdida. Há algo que Snape não ousava nomear, porque lembrava demais. O menino olhava para elas com a testa franzida, como se tentasse entender por que sua imaginação tinha ganhado forma. Snape permaneceu na porta por alguns segundos, imóvel, sentindo um aperto antigo no peito. Sabia reconhecer aquela magia. Era involuntária, instintiva, pura. Era a mesma que Lilian exalava quando criança, quando ria com tanta intensidade que a sala mudava de cheiro, quando sonhava tão profundamente que seus pensamentos escapavam em pequenas manifestações luminosas. Ver aquilo renascer em Harry era como ver um espelho que refletia coisas que ele tentou enterrar. Harry levantou os olhos, tímido, quase culpado. Eu não fiz de propósito. Snape respirou fundo, medindo cada palavra, como se cada sílaba pudesse ferir ou curar. A magia raramente pergunta se deve existir. Ela apenas acontece. O menino pareceu pensar sobre aquilo, tocando com cuidado uma pétala avermelhada. O gesto era tão delicado que Snape sentiu um nó que não soube dissolver. Com o passar do tempo, Harry passou a se movimentar pela casa, com a familiaridade de quem conhece cada sombra, cada ruído discreto, cada objeto que não deve ser tocado, sem permissão. Ele se aproximava dos frascos de ingredientes, com o mesmo respeito que outros meninos teriam por criaturas selvagens. Sabia quando um caldeirão estava em repouso, quando uma poção precisava de silêncio, quando um cheiro indicava perigo. Era como se sua educação tivesse sido moldada não por palavras, mas pela própria respiração do lugar. À noite, Snape o observava, enquanto estudava pequenos livros ilustrados. Harry não lia as palavras, mas seguia cada traço como se decifrasse um código secreto. Os dedos percorriam as páginas devagar, sempre devagar, como se temesse que algo pudesse se desfazer se tivesse pressa. Snape, mesmo tentando manter distância, sentia um estranho orgulho, silencioso, ao ver aquele cuidado, aquela atenção, quase ritualística ao conhecimento. Mas havia algo mais profundo surgindo. Algo que Snape percebia nas pequenas hesitações, nos olhares longos, nas perguntas que Harry não ousava formular. Certas noites o menino se aproximava de Snape com passos curtos e, em vez de falar, apenas encostava o braço no dele, procurando um contato que não sabia pedir de forma direta. Snape permanecia rígido por alguns segundos, sempre lutando contra o próprio instinto de afastamento, antes de ceder em um gesto mínimo, quase imperceptível, mas suficiente para que Harry relaxasse. Foi durante um desses momentos silenciosos, enquanto o vento zunia lá fora como uma criatura antiga, rondando a casa, que Harry finalmente fez a pergunta que vinha crescendo dentro dele. Por que só estamos nós dois aqui? A pergunta flutuou no ar como poeira suspensa, leve, mas com peso suficiente para alterar a temperatura da sala. Snape fechou os olhos por um instante, sentindo memórias se remexerem em lugares que ele evitava tocar. Ele respirou devagar, a respiração de alguém que sabe que não pode mais fugir, porque este é o lugar mais seguro para você. Harry ficou em silêncio,
absorvendo aquela resposta, como quem segura algo quente demais nas mãos. Ele não insistiu. Apenas se aproximou um pouco mais e encostou a cabeça no braço de Snape, como fazia quando precisava de respostas que não cabiam em palavras. E naquele instante, Snape percebeu uma verdade que vinha evitando. Não era apenas Lilian que o prendia àquela criança. Havia algo novo surgindo, algo que ele não sabia nomear, algo que o assustava, porque finalmente lhe dava algo a perder. Lá fora, Hogwarts continuava adormecida, sem imaginar que, no silêncio daquela casa escondida, estava crescendo um Harry Potter completamente diferente do que a profecia anunciava. Um Harry moldado não pela glória, mas pela melancolia. Não pelo destino, mas pelo cuidado silencioso de um homem que jurou não amar novamente. Com o passar dos anos, a atmosfera daquela casa isolada começou a adquirir uma espécie de consciência própria. Como se cada parede tivesse aprendido a ouvir. Como se cada sombra soubesse guardar segredos. Harry, agora com idade suficiente para compreender fragmentos de mundo, caminhava pelos cômodos com uma serenidade estranha para uma criança. Seus passos eram leves, seu olhar profundo demais, e havia algo nele, uma quietude densa, um foco que nascia da convivência diária com o silêncio, que o tornava diferente de qualquer outro menino de sua idade. Snape percebia isso em pequenos gestos, no modo como Harry segurava um frasco como se o peso do vidro fosse uma linguagem, no cuidado com que mexia ingredientes, sempre atento ao cheiro, antes mesmo da cor, na forma como permanecia imóvel quando algo o intrigava, como se escutasse um som que mais ninguém pudesse ouvir. Snape, embora tentasse se convencer de que aquilo era apenas reflexo do ambiente em que viviam, sabia que havia algo mais profundo, mais raro. Harry estava aprendendo a pensar como ele, e isso trazia um orgulho silencioso que ele não sabia expressar, e um medo gigantesco que não sabia afastar. Aos poucos, Harry começou a fazer perguntas que cortavam o ar como lâminas finas. Perguntas que Snape tentava evitar, mas que surgiam mesmo assim. Por que eu não posso brincar lá fora, como as outras crianças? Snape ajeitava a capa, desviava o olhar, buscava respostas seguras. Lá fora o mundo é barulhento demais. Aqui dentro, você pode crescer em paz. Era uma meia-verdade. E crianças, principalmente as que carregam destinos alterados, sentem a vibração daquilo que não é dito. Certo entardecer, enquanto uma chuva fina batia contra as janelas, Harry estava sentado diante de um livro que Snape deixara aberto. Seus olhos percorriam as imagens de plantas mágicas com uma concentração absoluta. Ele moveu um dedo sobre o desenho de uma flor escura, quase azulada, e então perguntou: se a gente sabe que algo é perigoso, por que mesmo assim continua perto? Snape, que estava arrumando ingredientes na prateleira, congelou por um instante. A pergunta não tinha vindo de um livro. Harry falava de outra coisa. Talvez dele próprio. Talvez do silêncio que os rodeava. Talvez de algo que pressentia sem entender. Há coisas que precisam ser vigiadas de perto, respondeu Snape, com a voz mais baixa do que pretendia. Harry permaneceu em silêncio, como sempre fazia, quando aceitava sem entender totalmente. Mas Snape percebeu o modo como seus dedos se contraíram levemente sobre a página. Aquele menino estava começando a sentir as costuras invisíveis do mundo. Isso significava que cedo ou tarde as perguntas ficariam maiores. Dias depois, algo aconteceu menos, algo pequeno, mas profundamente simbólico. Harry estava sozinho na sala, sentado próximo à lareira apagada. O ar tinha um frio úmido, um frio que parecia ter nascido dentro dos ossos da casa. Em sua mão, ele segurava um botão de metal que havia encontrado no laboratório de Snape. Olhou para ele por longos minutos, como se esperasse que o objeto lhe contasse algo. Então, sem aviso, o botão começou a brilhar levemente, emitindo um calor suave. Não era magia comum, era magia emocional, daquelas que nascem quando o coração pulsa mais forte que o pensamento. Snape surgiu na porta nesse exato instante, sentindo o ar mudar. Seus olhos foram imediatamente para o objeto, iluminado na mão da criança, e por um momento deixou que a surpresa escapasse em um leve vacilo no rosto. "O que você fez?" perguntou ele, tentando esconder o tremor na voz. Harry apertou o botão, como se temesse que a luz fugisse.
Eu só pensei que ele parecia triste. Snape sentiu algo dentro dele se mover, como se uma parede que ele jurava sólida tivesse começado a rachar. Aquilo não era apenas magia involuntária. Era um tipo de sensibilidade rara, profunda, que nascia de vínculos, de perdas pressentidas, de convivência com sombras gentis. Snape respirou fundo e se aproximou, sentando-se ao lado de Harry. Observou o brilho diminuir lentamente até o objeto voltar ao normal. Magia responde a sentimentos fortes, disse ele finalmente. Você deve aprender a controlar isso. Harry sentiu, embora seu olhar dissesse que ele não compreendia totalmente. A partir daquele dia, Snape começou a ensinar pequenas lições deliberadas, quase rituais, não sobre feitiços, mas sobre percepção, sobre silêncio, sobre a escuta do mundo. Harry absorvia tudo como quem respira. Mas conforme ele crescia, algo mais crescia também. Uma pressão nos limites da casa. Uma sensação de que o mundo exterior, menos aquele mundo que Snape tentava manter distante, menos começava a se aproximar sutilmente, lentamente, como uma sombra que decide, após anos de paciência, entrar pela fresta da porta. E numa dessas noites em que o vento assobiava com força incomum, Snape sentiu pela primeira vez que não seria possível manter Harry escondido por muito mais tempo. Um destino antigo parecia despertar, chamando o menino para fora das paredes que o tinham protegido desde o primeiro suspiro. Naquela noite, o vento parecia carregar um aviso antigo, desses que não chegam em palavras, mas em vibrações sutis que percorrem o ar como pequenas rachaduras no silêncio. A casa, acostumada a suportar décadas de segredos, estalava em pontos incomuns, como se protestasse contra algo que se aproximava devagar demais para ser visto e rápido demais para ser contido. Snape caminhava de um lado a outro na sala, o rosto parcialmente iluminado pela chama tímida da lareira. Havia uma inquietação nele, um movimento interno que nem mesmo seus anos de domínio sobre as próprias emoções conseguiam disfarçar. Harry, sentado perto da janela, observava a névoa cobrindo o mundo lá fora. Seus dedos traçavam linhas invisíveis no vidro embaçado, como se tentasse mapear um lugar que nunca pisou. Ele não sabia o que estava prestes a mudar, mas sentia a sensibilidade que crescera dentro dele, fruto de uma vida moldada a partir de silêncios, sombras e afeto contido. Fazia seu coração reconhecer presságios antes da mente compreender. Snape parou finalmente ao lado da mesa de trabalho, apoiando as mãos sobre a madeira marcada pelo tempo. Respirou fundo. Havia recebido um sinal, uma perturbação mágica tão sutil quanto perigosa, como o eco distante de uma força que vasculhava o mundo em busca do que faltava. E Harry era exatamente o que faltava. Era inevitável. Em algum momento, Hogwarts descobriria. Não porque alguém tivesse contado, não porque Snape tivesse descuidado, mas porque a magia antiga da escola, menos aquela que se estendia por séculos, com consciência própria, menos começaria a sentir a inquietação no tecido do destino. E esse momento havia chegado. Harry levantou os olhos, como se tivesse ouvido algo que Snape não escutara. Você sentiu isso? Perguntou com uma hesitação suave. Sentir o quê? Snape respondeu, mas sem a dureza habitual. Ele sabia que Harry era sensível demais para perguntas vazias. Harry tocou o próprio peito, logo acima do externo, onde o ar parecia vibrar de um jeito estranho. É como se alguém tivesse me chamado, não com voz, de outro jeito. Snape manteve o rosto imóvel, mas seu coração apertou, porque ele também havia sentido um tremor leve vindo das profundezas da magia ancestral. Um chamado que não deveria existir antes da hora. Essa casa sempre foi protegida, disse Snape, quase reprovando o próprio tom suave, mas há forças que ultrapassam qualquer proteção. Harry não entendeu completamente, mas entendeu o suficiente. Seu olhar se moveu de volta para a janela. A névoa parecia mais espessa, quase viva. Ele encostou a testa no vidro frio, absorvendo o mundo que nunca explorou. Do lado de fora uma coruja. Passou voando, silenciosa como um pensamento proibido. A plumagem cinzenta se confundia com a noite. Não uma coruja comum, mas uma mensageira daquilo que se aproximava. Pouco depois, a casa inteira estremeceu.
Não como se algo a tivesse atingido, mas como se uma onda de magia tivesse percorrido seus alicerces, investigando cada fresta, cada sombra, cada objeto. Harry recuou instintivamente. Snape, em um gesto rápido, colocou-se à frente dele, estendendo o braço como se pudesse proteger o menino de algo invisível. A luz tremulou. Um feitiço antigo, distante, tentava reconhecer vidas que estavam escondidas demais, e então tudo voltou ao normal. Normal, mas não igual. Harry segurou a manga da capa de Snape. Isso foi Hogwarts? Perguntou com voz baixa, como se dissesse um nome sagrado demais. Snape demorou para responder. Não era sua intenção que Harry soubesse sobre a escola tão cedo. Não como aluno, não como destino. Mas já não havia tempo. As engrenagens que sustentam o mundo mágico estavam mudando de ritmo, e ele não poderia impedi-las. Hogwarts está inquieta, disse Snape, finalmente. A voz grave, carregada de algo entre medo e resignação. Ela está sentindo que há alguém que deveria estar lá, mas não está. Harry franziu o senho, trazendo as pernas para perto do peito, como fazia quando tentava compreender algo grande demais. Uma sensação quase dolorosa tomou seu corpo. Não medo, mas algo parecido com saudade de um lugar que nunca viu. Snape o observou. Viu o menino que criara no silêncio. Com cuidado e culpa, viu a fragilidade e a força que se entrelaçavam dentro dele. Viu, acima de tudo, uma verdade que tentara negar durante anos. Harry estava começando a pertencer ao mundo, e o mundo começava a reivindicá-lo. Snape, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um calafrio não causado pelo vento. Ele sabia menos, e agora Harry também começava a perceber que nada permaneceria igual. A noite que se seguiu parecia feita de um silêncio espesso, quase líquido, do tipo que deixa o ar mais pesado e torna cada respiração uma espécie de esforço cuidadoso. Snape permaneceu acordado por longas horas, sentado na poltrona, desgastada, perto da lareira apagada. Tinha os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas sob o queixo e os olhos perdidos em algum ponto entre o presente e um passado que insistia em voltar. Ele não precisava admitir em voz alta. Sentia que o fio que ligava Harry ao mundo exterior havia sido puxado. E quem puxava esse fio jamais deixava pontas soltas. Harry dormia no quarto ao lado, respirando com a calma de quem ainda não compreende a profundidade das mudanças que se aproximam. A casa parecia protegê-lo. O vento diminuía sempre que ele se movia. As sombras se ajeitavam para que a escuridão ao redor não parecesse ameaçadora. Uma espécie de magia doméstica, antiga e discreta, criada sem que Snape percebesse, talvez pela convivência, talvez pelo afeto que ele nunca assumiu, mas que impregnava o lugar como um cheiro que se mistura à madeira. E então, horas antes do amanhecer, Snape sentiu algo, não um som, ou um toque, mas uma perturbação fina, quase imperceptível, como se o ar tivesse sido dobrado de maneira incorreta. Ele se levantou imediatamente. O feitiço de ocultação, menos aquele que ele renovava, com precisão obsessiva, mês após mês. Desde que Harry era apenas um bebê, vibrava nas paredes como se estivesse sendo gentilmente pressionado por dedos invisíveis. Não era um ataque, não era invasão, era reconhecimento. Alvo Dumbledore havia finalmente encontrado o fio solto. Snape cerrou os dentes, sentindo o estômago se contrair em um desconforto que era mais emocional do que físico. Ele sabia que esse dia chegaria, mas não estava pronto, nunca estaria. Porque, embora nunca tivesse dito em voz alta, embora se escondesse por trás de dureza, rotinas, disciplina e silêncio, Harry era seu, não por sangue, não por direito, mas por vínculo, por promessa, por convivência. E Dumbledore não estava procurando apenas o menino que sobreviveu. Estava procurando corrigir o destino, e isso significava desmontar tudo o que Snape construiu em segredo. A madeira da porta de entrada tremeu levissimamente, como se alguém tivesse tocado o feitiço que a cercava. Não era possível entrar, não dessa distância, mas era possível sentir. Snape respirou fundo, reunindo forças. Caminhou até o quarto onde Harry dormia. Ao entrar, encontrou o menino encolhido sob as cobertas, o cabelo bagunçado pela respiração tranquila. Havia algo profundamente pacífico naquela imagem. Algo que feria Snape, porque sabia
que talvez não pudesse preservá-la. Harry abriu os olhos lentamente, como se tivesse sido chamado de muito longe. Snape. A voz era baixa, arranhada pelo sono. O que aconteceu? Snape se aproximou, sentando-se à beira da cama. Por um instante, não conseguiu responder. Seu olhar percorreu o rosto do menino, procurando traços de medo. Não encontrou. Encontrou apenas confiança, menos aquela confiança silenciosa, absoluta, que dói. Alguém encontrou a trilha que eu escondi, disse Snape, com voz controlada. Está muito longe, mas não o suficiente. Harry sentou-se, esfregando os olhos com as costas das mãos. Eles sabem que eu existo? Ele perguntou com uma franqueza que atingiu Snape como uma lâmina fria. Snape abaixou o olhar. Pensou em mentir. Pensou em suavizar. Pensou em fugir da conversa, como sempre fizera com tantas outras. Mas algo naquela madrugada não permitia isso. Talvez fosse o destino mexendo suas peças. Talvez fosse apenas o menino diante dele, cansado de respostas incompletas. Sabem que alguém muito importante foi escondido, disse Snape. Cada palavra cortada com precisão. Ainda não sabem quem, ainda não sabem onde. Harry observou Snape por longos segundos. E então, com uma calma que Snape não esperava de uma criança que cresceu entre sombras, ele perguntou: eles vão tentar me levar? Snape ficou em silêncio. A resposta parecia pesar no ar, como poeira que nunca se deposita. Ele se preparou para dizer que não deixaria, que lutaria contra qualquer um que tentasse arrancá-lo dali. Mas Snape era um homem que não desperdiçava promessas impossíveis. Somente disse eles tentar. E eu farei o que for preciso. O menino não recuou, não chorou. O tremo apenas se aproximou e encostou o ombro no de Snape, num gesto simples, quase cotidiano, mas que queimou por dentro, como uma verdade emocional que ele vinha evitando há anos. Então eu fico com você, disse Harry, sem hesitar. Snape fechou os olhos, não por alívio, mas porque aquela frase era pesada demais para ser recebida com o rosto exposto. Um nó apertou sua garganta. Ele assentiu ligeiramente, incapaz de responder com palavras. Lá fora, a madrugada começava a ceder para uma luz azulada, e com ela vinham respostas que nenhum dos dois queria enfrentar, porque Dumbledore agora sabia que havia algo errado no destino. E quando Hogwarts desperta para corrigir uma falha, nenhum esconderijo dura para sempre. A manhã chegou com uma luz fria, daquelas que parecem surgir não para iluminar, mas para revelar o que estava escondido. Snape passou horas em silêncio, preparando a casa, reforçando feitiços, caminhando de um lado a outro, como se pudesse, por pura determinação, convencer o destino a recuar por mais alguns dias. Harry observava tudo com uma atenção calma e intensa, absorvendo cada movimento, cada gesto, cada nuance do rosto de Snape. Algo dentro dele já sabia. Nada daquilo era rotina. Havia um desconforto no ar, como poeira que insiste em flutuar, mesmo quando não há vento. Durante o café da manhã, se é que se podia chamar assim, a pequena refeição silenciosa entre dois seres acostumados a conviver sem ruídos, Snape fitava a xícara nas mãos, mas sua mente estava longe, muito longe. Em Hogwarts no passado, nas escolhas que o trouxeram até ali, Harry mexia a colher devagar, traçando círculos perfeitos, enquanto seguia Snape com o olhar. Finalmente, quebrou o silêncio. Você vai ter que falar com eles, não vai? Snape ergueu os olhos lentamente. Por um instante, a dureza habitual cedeu, deixando ver um fragmento de vulnerabilidade crua, quase humana demais. Eles já estão tentando falar comigo. Harry manteve o olhar firme, como se estivesse pronto para ouvir tudo, menos até aquilo que Snape sempre tentou proteger. Antes que Snape pudesse dizer mais alguma coisa, o ar da sala mudou, suavemente, como uma onda quente atravessando um rio frio. E então, uma carta surgiu sobre a mesa. Não como as cartas comuns do mundo bruxo. Não trazida por coruja. Não com selo oficial. Aquela chegou como chegam as mensagens antigas, menos aquelas que não pedem permissão ao espaço. Um pergaminho silencioso, sem envelope, sem assinatura. Snape não tocou de imediato. Seu corpo ficou rígido. A sala inteira pareceu esperar. Harry engoliu seco, sentindo que aquele pedaço de pergaminho carregava mais peso
do que qualquer objeto que já tocara. Snape estendeu a mão devagar, como se temesse ativar algum feitiço oculto. Mas a magia era familiar, profundamente familiar. Um feitiço de comunicação direta, suave, seguro. Albus Dumbledore Snape desenrolou o pergaminho. Harry observava cada detalhe os firmes, o olhar que mudava, o silêncio que se tornava mais denso. Não conseguia ler as palavras, mas conseguia sentir o impacto delas, pelo modo como o peito de Snape subia e descia. Ele finalmente respirou fundo e disse, com a voz baixa, "Ele sabe." Harry não perguntou quem. Não precisava. Snape continuou. Dumbledore não sabe exatamente o que aconteceu naquela noite, mas percebeu que a magia que envolve você é antiga, profunda, e que alguém a manipulou. Harry sentiu leve arrepio, não de medo menos, mas de reconhecimento, como se a própria palavra manipulou tocasse algo dentro dele que sempre suspeitou existir. Snape apoiou o pergaminho sobre a mesa, passando a mão pela testa, cansado. "Ele quer se encontrar comigo, sozinho." Harry deslizou a mão pela mesa até a borda do pergaminho, mas não o tocou. Olhou para Snape. "E você vai?" Snape demorou alguns segundos para responder. "Vou. Ele saberá encontrar outras formas, se eu recusar. E algumas delas não quero que se aproximem de você." Havia dureza na voz, mas havia também medo. Medo verdadeiro. O tipo de medo que Snape carregava apenas quando se tratava de Harry. Harry desviou o olhar para as próprias mãos, apertando os dedos. Sentiu uma tensão no peito, como se algo estivesse sendo arrancado dele antes mesmo de acontecer. "Eu vou ficar sozinho?" perguntou. E a vulnerabilidade na voz fez Snape fechar os olhos por um instante. "Não", respondeu Snape, inclinando-se levemente para frente. "Nunca deixarei você sozinho. Nunca." Harry acreditava nele, talvez mais do que deveria. Snape levantou-se, decidiu mentalmente o local onde encontraria Dumbledore, e a capa preta balançou atrás de si como uma sombra viva. Quando estava prestes a sair, Harry correu até ele e agarrou sua mão. Foi um gesto impulsivo, direto, diferente da delicadeza silenciosa que sempre predominou entre eles. Snape se virou, surpreso. "Volta para mim", disse Harry, a voz embargada, mas firme no pedido. Foi a primeira vez em anos que Harry pediu algo abertamente, sem rodeios, sem medos, sem hesitações. Snape não respondeu com palavras. Apenas colocou uma das mãos sobre o ombro do menino, devagar, como se aquele gesto exigisse permissão da própria alma. Segurou-o por alguns segundos, permitindo-se mostrar algo que nunca mostrava: afeto, sem disfarces. Então se afastou. Harry ficou parado perto da porta, observando Snape desaparecer na entrada escura da casa, como uma sombra que sempre soube se misturar ao vento. E pela primeira vez desde que aprendera a andar, Harry sentiu um medo novo. Um medo que não vinha de monstros, nem de desconhecido, mas da possibilidade de perder o único lar que já conheceu. A tarde caiu com uma luz pálida, quase acinzentada, dessas que não iluminam menos, apenas anunciam que algo importante está para acontecer. Snape caminhava rápido, com passos longos e silenciosos, atravessando um bosque úmido que se estendia como um corredor natural até o ponto onde encontraria Dumbledore. O vento movia a capa atrás dele como uma segunda sombra, inquieta. As árvores pareciam observar, inclinando-se levemente, como se reconhecessem o peso de cada passo que ele dava. O ponto de encontro era um círculo de pedras antigas, cobertas de musgo. Um lugar onde a magia não precisava ser conjurada, menos ela simplesmente existia. Snape chegou primeiro, parou no centro, respirou profundamente e permitiu que o silêncio o envolvesse. Ele sabia que Dumbledore não demoraria. E não demorou. A bruma se deslocou, e dele surgiu o velho diretor, andando devagar, com a expressão carregada de uma tristeza que parecia ter atravessado décadas. Seus olhos azuis, sempre tão cheios de luz, pareciam mais opacos, como se carregassem o reflexo de uma verdade que ainda não ousara dizer. "Severo", disse Dumbledore, com voz calma, porém séria. "Faz muito tempo." Snape não respondeu de imediato. O respeito que sentia pelo diretor estava contaminado por algo novo e visceral. O instinto feroz de proteger Harry, menos mesmo do próprio Dumbledore.
Quando Dumbledore se aproximou, Snape ergueu o queixo, rígido. Você encontrou a trilha. Dumbledore suspirou, passando a mão pela barba. Não encontrei tudo, mas encontrei o suficiente para saber que algo, ou alguém menos, foi escondido de propósito. Algo que não deveria ter desaparecido do mundo por tanto tempo. A palavra algo fez a mandíbula de Snape se contrair, mas ele não a corrigiu. Harry era um alguém apenas para quem o amava. Para o resto do mundo, era destino, era símbolo, era profecia. Dumbledore continuou. A magia que senti é forte, firme, protege algo precioso, algo vulnerável. Snape fechou as mãos, como se impedisse que algum gesto o traísse. Dumbledore deu um passo mais perto, não ameaçador, mas pesado de intenção. Severo, onde está Harry Potter? O nome dito em voz alta pareceu ecoar no ar úmido, reverberando nas pedras. Pela primeira vez em anos, Snape sentiu aquela combinação antiga de raiva, dor e culpa arder novamente sob a pele. Esse nome, disse Snape, com a voz controlada, não é usado onde ele vi. Dumbledore piscou devagar, absorvendo a afirmação. Então, ele está vivo. Snape manteve o olhar fixo nos olhos de Dumbledore. Não precisava responder. O silêncio era resposta suficiente. Dumbledore pareceu envelhecer alguns anos naquele instante. A tristeza em seus ombros se tornou mais visível, mais humana. Severo, por que não me contou? A pergunta não era uma acusação, era uma súplica, e isso tornava tudo ainda mais difícil de responder. Snape desviou o olhar, como se tivesse sido atingido em um ponto vulnerável, porque ele precisava de paz, precisava de silêncio, precisava ser apenas um menino. E você acreditou que eu não poderia oferecer isso? Perguntou Dumbledore, com uma dor mansa na voz. Snape riu sem humor, um som curto, áspero. Você, de todas as pessoas, sabe que o mundo não deixaria Harry Potter respirar. Ele teria crescido sendo observado, medido, testado. Teriam moldado nele o herói que desejavam, não o menino que ele é. O vento sacudiu as folhas acima deles. Dumbledore fechou os olhos por um momento, como se reconhecesse a verdade nas palavras de Snape. E então perguntou, e quem ele é? Severo. A pergunta pairou no ar. Severo respirou fundo, o peito pesado. Ele é tranquilo, atento, observa mais do que fala, entende as coisas pelo silêncio, cresceu, protegido, mas não cego. Tem um coração que responde à magia como um espelho, um coração que lembra o dela. A voz de Snape falhou levemente ao mencionar Lilia, e Dumbledore notou. O diretor deu alguns passos, circulando o espaço, como se estivesse arrumando os próprios pensamentos. E o que você planeja fazer agora? Perguntou Dumbledore, sem dureza, mas com responsabilidade. Snape ergueu o rosto, firme, decidido como, há muito, não se permitia ser. Planejo continuar protegendo-o. Ele ainda é uma criança que confia em mim. E ele hesitou, procurando palavras que nunca fora treinado para usar. Ele é tudo o que me resta. A frase caiu como pedra na superfície de um lago, produzindo ondas silenciosas que se espalharam lentamente pelo ambiente. Dumbledore, tocado pela sinceridade crua, caminhou até Snape e parou diante dele. Severo, eu jamais arrancaria uma criança de quem a ama. Jamais. Snape arregalou levemente os olhos, surpreso pelo uso da palavra. Mas, continuou Dumbledore, há forças se movendo. Forças que já perceberam sua ausência no mundo. E elas não vão parar. Snape sentiu o ar gelar. Voldemort? Perguntou. Num sussurro duro, Dumbledore confirmou com um leve gesto da cabeça. Alguma coisa despertou. E não sabemos o quanto ele sente, o quanto ele intui, ou o quanto ele suspeita. O silêncio se tornou denso demais entre eles. Finalmente, Dumbledore respirou fundo e disse, Harry precisará de Hogwarts. Severo, não agora, mas em breve. E quando chegar a hora, ele precisará entrar não como símbolo N, ou como arma, mas como o menino que você criou. Snape sentiu um doloroso misto de medo e orgulho. E quando Dumbledore colocou uma mão leve sobre seu ombro, disse com a voz mais humana que Snape já ouvira dele. Eu não quero tirá-lo de você. Quero ajudá-lo a permanecer vivo. Snape
fechou os olhos. Lutava contra milhares de memórias, de dores, de escolhas, de culpas, mas no fundo, sabia. O destino estava se movendo, e ele não poderia carregá-lo sozinho. Snape caminhou de volta para casa com passos longos, mas estranhamente lentos, como se cada metro percorrido carregasse um novo peso. O céu estava escurecendo rápido, de um azul profundo que anunciava não apenas o fim do dia, mas o fim de um ciclo. A conversa com Dumbledore ecoava em sua mente como um feitiço persistente, difícil de dissipar. Era verdade. O mundo estava se movendo. E Harry não poderia permanecer escondido para sempre. Mas admitir isso para si mesmo já havia sido doloroso o bastante. Quando finalmente avistou a casa, Snape sentiu algo dentro de si relaxar, ainda que por um breve instante. Aquele era o único lugar onde sua culpa, seu amor e sua promessa coexistiam sem colapsar. E lá dentro estava o único ser pelo qual ele seria capaz de reescrever o próprio destino. Ele empurrou a porta devagar. Harry estava sentado na poltrona ao lado da lareira, não dormindo, não lendo, apenas esperando. Seus olhos se levantaram lentamente, atentos ao movimento da capa. E havia algo ali que Snape reconheceu imediatamente. Medo contido e um alívio tão profundo que quase doía. Você voltou, disse o menino, num sussurro que não tentou esconder emoção. Snape fechou a porta atrás de si e respirou como quem voltou de uma batalha. Eu sempre volto, respondeu, com uma certeza mais suave do que pretendia. Harry se levantou e deu alguns passos até ele. Ene, u, abra, ou. Eles raramente se permitiam gestos tão evidentes, menos, mas ficou perto o suficiente para sentir o cheiro familiar das poções misturado ao frio da noite. E então perguntou: o que ele disse? Snape tirou a capa, pendurando-a devagar, como se o ato lhe desse tempo para organizar a resposta. Ele se ajoelhou um pouco para ficar na altura do menino, raro, íntimo, vulnerável, e olhou diretamente nos olhos verdes que tanto doíam e confortavam. Harry, você não está mais escondido. O mundo pressentiu você e Dumbledore. Sabe que você está vivo. Harry desviou o olhar por um segundo, como se absorvesse o impacto interno. Depois, voltou a encará-lo. Ele quer me levar? Snape respirou fundo. Ele quer protegê-lo e quer que você vá para Hogwarts. Um dia, a palavra Hogwarts pareceu atravessar Harry como um vento antigo. Ele não sabia como Hogwarts era, mas sabia como Hogwarts soava um lugar vivo. Um lugar que chamava. Mas seu primeiro pensamento não foi sobre a escola, foi sobre Snape. E você? Perguntou com voz baixa. Eu, Snape, cito, eu continuarei onde você estiver. A respiração de Harry tremeu, não de medo, mas de um alívio tão grande que tocava um tipo de emoção que ele ainda não tinha nome. Então, finalmente, disse algo que mudou por completo o rumo do destino. Eu só vou se você for comigo. Snape piscou, surpreso pela franqueza, pelo pedido, pela pureza daquele vínculo silencioso que os anos tinham moldado. E uma verdade profunda atravessou seu peito. Ele não poderia, de forma alguma, abandoná-lo àquele mundo, sozinho. Chegará o momento, Harry, disse Snape, falando lentamente, como se escolhesse cada palavra com extremo cuidado, em que Hogwarts precisará de você, e você precisará dela. Mas você não enfrentará nada sozinho. Eu estarei lá mesmo que não possa estar sempre ao seu lado. Harry o observou por tanto tempo que o silêncio se tornou quase uma terceira presença na sala. Seus olhos, profundos como noites longas, pareciam buscar algo além das palavras. Eu não quero ser alguém que o mundo espera, disse o menino, com a voz embargada. Eu só quero ser eu, aqui, com você. A confissão fez Snape fechar os olhos. O pedido era simples, mas impossível, e ainda assim, tão puro que quebrava qualquer defesa. Ele colocou a mão no ombro de Harry, menos um gesto firme, mas gentil, e disse: você continuará sendo você. O mundo pode tentar moldá-lo, mas eu já o ensinei a resistir. O menino encostou a testa no peito de Snape, num gesto pequeno, mas que carregava anos de silêncio transformado em confiança. Snape repousou sua mão sobre a nuca de Harry, num toque breve,
porém carregado de significado. Era o início do fim daquele capítulo. Um arco se fechando, um menino que vivia escondido, um homem que vivia preso ao passado, e o destino que finalmente alcançara os dois. Snape sabia menos, com uma clareza dolorosa, menos que a calmaria estava acabando. Mas naquele momento, naquele fragmento de silêncio compartilhado, ele permitiu a si mesmo algo raro, esperança. A lareira acendeu-se sozinha, como se a casa reconhecesse que um novo ciclo havia começado. A chama riquemazesa da lareira projetava sombras longas pelas paredes, como se a casa inteira estivesse tentando memorizar aquele instante antes que ele escorresse para sempre. Snape permaneceu ali, imóvel, sentindo o peso suave da testa de Harry, repousada contra seu peito. Era um gesto pequeno demais para um mundo tão grande, mas grande demais para um homem que passara a vida evitando qualquer contato que lembrasse afeto. Quando Harry se afastou, não houve ruptura. Houve apenas um respiro compartilhado, como se ambos reconhecessem que algo silencioso, íntimo, inevitável, havia mudado. A noite avançava. Snape sabia que precisava dizer o que vinha adiando desde o dia em que escondera a criança nos braços, envolto pelas últimas palavras de Lilia. Mas agora não era mais dever, era escolha. E escolhas ele aprendera tarde demais. Moldam destinos com a delicadeza de uma pena e o peso de uma montanha. Ele sentou-se na poltrona, e Harry se acomodou no tapete aos pés dele, como sempre fazia quando queria ouvir, não perguntar. O crepitar suave da madeira servia de trilha para aquilo que finalmente precisava ser dito. Harry, começou Snape, e a voz saiu mais baixa do que pretendia. Há algo que precisa entender antes que o mundo se aproxime de nós. O menino levantou os olhos, atento. Você não é definido pela noite em que sobreviveu, não pela profecia, não pelos nomes que tentaram lhe dar. Você é definido pelas escolhas e pelas mãos que o sustentam. E Snape respirou fundo. Você não está sozinho nelas. Harry aproximou um pouco mais o corpo, como quem se protege do frio, mas também como quem busca uma verdade. Snape continuou. Hogwarts vai chamá-lo, não por aquilo que você representa, mas porque há algo dentro de você que precisa crescer. Algo que nem eu. Ele hesitou. Posso ensinar completamente, mas nada do que acontecer lá apagará o que você é aqui. Harry passou os dedos pelo tapete, absorvendo devagar as palavras. Depois disse, quase num sussurro, eu vou perder você. Snape sentiu algo partir dentro de si. Não era dor, era reconhecimento. O mesmo medo silencioso que o devorava desde que Dumbledore pronunciara aquelas palavras no círculo de pedras. Ele se inclinou, aproximando o rosto do menino. Não, você pode ir para longe, pode crescer além deste lugar, pode aprender coisas que eu não saberei acompanhar, mas não vai me perder. Você é o único elo que ainda me mantém vivo. Harry respirou fundo, como se a declaração fosse grande demais para acomodar no peito de uma vez. Lentamente, colocou a mão sobre a de Snape, um gesto que, em qualquer outro lar, seria corriqueiro. Mas ali era uma ponte construída sobre anos de silêncio. E então o menino disse, com a firmeza tranquila de quem aprendeu a falar pouco, mas sentir profundamente. Então, quando chegar o momento, eu vou. Mas quero voltar para casa, para esta caça. Snape fechou os olhos um instante. E, quando os abriu, havia algo diferente neles. Uma linha tênue entre orgulho e melancolia. O reconhecimento de um ciclo que se encerra e outro que começa. E você voltará, respondeu ele. Não como um menino escondido, mas como alguém que escolheu quem deseja ser. A lareira diminuiu o brilho, como se recolhesse para ouvir melhor o silêncio que se instalava entre eles. Harry levantou, sei, e caminhou até a janela. A névoa parecia mais leve, como se finalmente desse espaço para a noite respirar. Ele apoiou a testa no vidro frio, observando a escuridão suave do lado de fora. O que vai acontecer agora? Perguntou. Snape caminhou até ele e parou ao seu lado, ambos refletidos no vidro, duas silhuetas diferentes, mas ligadas pelo mesmo contorno de sombra. Agora, disse Snape, com um tom que misturava aceitação e determinação, nós esperamos e nos preparamos. O mundo virá, mas encontrá-lo-á forte, porque você cresceu na quietude
no cuidado e no amor que eu nunca soube dar nome. Harry virou o rosto para ele, devagar, como se aquela última frase precisasse ser confirmada pelo olhar. Snape não desviou. A casa pareceu suspirar, entregando-se a uma paz rara. O arco, que os mantivera escondidos por tantos anos, finalmente se fechava. Não com medo, não com perda menos, mas com compreensão. Harry então encostou a cabeça no braço de Snape, num gesto discreto, natural. Snape permitiu que sua mão pousasse sobre o ombro do menino, firme, presente. Lá fora, a brisa trouxe o cheiro distante de terra molhada e folhas. Hogwarts talvez já estivesse sonhando com a chegada daquele garoto silencioso que mudaria mais do que profecias. Mas por ora, o mundo parecia adormecer devagar. Nenhum deles falou mais nada. Nenhum precisava. E assim, na casa que aprendera a guardar 2 corações feridos, terminou o primeiro grande arco da história. O arco do esconderijo, do vínculo nas sombras, da promessa que se transformou em lar. Um ciclo se fechava. Outro menos mais luminoso, mais perigoso, mais profundo, já começava a nascer nos suspiros daquela noite tranquila. E naquela noite lenta, onde o vento parecia carregar lembranças antigas e a lua descansava inteira sobre o telhado daquela casa esquecida, o tempo finalmente encontrou um ritmo mais calmo. Snape apagou as luzes uma a uma, deixando apenas a brasa suave da lareira, pulsando como um coração tímido no escuro. Harry, já deitado, respirava com aquela serenidade rara de quem, enfim, entende que não está sozinho no mundo, e talvez nunca tenha estado. Na porta do quarto, Snape observou o menino adormecer, sentindo a estranha mistura de alívio e pressentimento que apenas os destinos grandes demais costumam provocar. Ele sabia que aquele breve instante de paz era um presente, um daqueles que a vida concede antes de exigir coragem novamente. E ainda assim, havia algo de suave, quase belo, na forma como o silêncio envolvia a casa inteira, como se dissesse que, por hoje, o mundo podia esperar. Snape fechou a porta devagar, deixando para trás o brilho tênue que escapava pelas frestas. Caminhou até a janela da sala e permaneceu ali, imóvel, observando a neblina que se dissipava lentamente sobre o jardim. Pela primeira vez, em muitos anos, permitiu que um pensamento lhe atravessasse sem resistência. Talvez ainda houvesse luz suficiente no futuro para os dois. Lá fora, muito longe dali, Hogwarts despertou por um breve segundo. Apenas um tremor suave nas paredes, imperceptível para qualquer um que não estivesse ouvindo o mundo com o coração aberto. A escola sentia a mudança. Sentia que uma peça importante do tabuleiro começava a se mover. Sentia que o garoto nascido do silêncio, moldado pelas sombras e guardado pelo afeto mais improvável, finalmente respirava no ritmo do destino. E como toda magia antiga, Hogwarts respondeu apenas com um sussurro que viajou por ventos e raízes, por rios adormecidos e torres adensadas. Está quase na hora. Snape permaneceu ali, olhando para o horizonte que escurecia, sem saber que, na manhã seguinte, uma nova carta chegaria, não trazendo ameaça nem exigência, mas um convite. Um convite que mudaria o tudo. Harry dormia, e Snape vigiava, e o mundo, paciente, aguardava o momento em que os dois dariam o primeiro passo para fora daquela casa e entrariam em uma nova história. Uma história que começaria não no silêncio das sombras, mas sob o eco distante de sinos que aguardam seu herdeiro. Porque em algum canto profundo dessa outra realidade, Hogwarts chamava, e Harry Potter, aquele criado nas mãos de um homem de sombras, estava prestes a responder.